Olá, pessoas luz, namastê. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre sintomas. Sintomas que aparecem no nosso corpo devido a um comportamento. Isso mesmo. A gente ouve falar muito sobre a questão genética, né? E isso fica martelando aqui. Então a gente pensa assim: muitas pessoas da minha família desenvolvem tal doença. Isso é genético. E eu te falo que isso não é genético, que isso é comportamental. Várias pessoas da sua família desenvolvem aquilo porque elas têm o mesmo comportamento que levam àquela doença, que levam àquele sintoma, àquele desequilíbrio, tá? Vamos hoje conversar um pouquinho sobre pessoas um pouco mais sensíveis. Sabe aquelas pessoas que não conseguem dizer não? Ou que não conseguem colocar a sua opinião? Aquelas pessoas que calam demais? Porque o calar, ele pode ser um benefício, mas ele pode ser também um malefício. Principalmente quando os sintomas, eles vêm para o nosso corpo. O que é isso? Então eu sou alguém que eu não consigo expor aquilo que eu penso, eu não consigo colocar a minha opinião. E isso não tem nada a ver com brigar, tá? É simplesmente dizer aquilo que eu quero, falar aquilo que eu quero, ou então falar algo que eu não gostei, que eu não me identifiquei. As pessoas muitas vezes elas calam, porque a gente ouve tanto, deixa pra lá. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso também, o quanto isso é prejudicial, tá? Então não é tudo que a gente tem que deixar pra lá, aliás, não é nada. Porque não é o que a gente fala, mas é como a gente fala que importa. Então a gente pode sim expor aquilo que a gente deseja. Então quando alguém me diz alguma coisa ou faz alguma coisa que eu não gostei e eu engulo aquilo e eu não falo, ou seja, quando eu engulo, o que acontece? Não tem a frase? Você engoliu o sapo. E se eu engolir um sapo e esse sapo é grande, onde vai doer? A minha garganta. Então eu vou ter dores de garganta, eu posso ficar rouca. Então, sempre quando tiver alguma coisa nessa região, pense, reflita se você não está engolindo muitos sapos. Ou muitas vezes eu até engulo aquele sapo, ele até passa na minha garganta, mas ele desce. E aí ele vem pro meu estômago. Só que aí é uma situação tão difícil e uma situação tão ácida e tão áspera que eu não consigo digerir. O meu estômago não consegue digerir aquilo. E aquilo vai me causar o quê? Quais sintomas? Dores de estômago, gastrite, problemas no meu intestino. Então, as pessoas que têm problemas estomacais, problemas de intestino, vamos começar a olhar o quanto que a gente está engolindo, mas que não estamos digerindo. Porque aquilo que eu não verbalizo, aquilo que eu não falo, que eu só coloco para dentro, ou seja, que eu calo, ele vai refletir no meu corpo como sintoma. E não é isso que a gente quer. Como eu sempre falo, não é o que a gente fala, mas é como a gente fala. Então, o posicionamento, ele é muito importante, sim. Eu posso sim dizer, olha, eu não gostei, olha, tal coisa não me fez bem. Nós podemos e nós devemos, porque senão quem vai pagar o pato é o seu corpo. Quem vai sofrer é o seu corpo. Ou aqui, ou muitas vezes aqui, com o quê? Com as dores de cabeça, pelo excesso daqueles pensamentos que você não consegue liberar, que você não consegue esquecer. Então essa somatização de coisas, ela vai trazer sintomas para o nosso corpo. Então a partir de hoje, comece a reparar o que você não está falando, o que você não está verbalizando, o que o teu corpo está engolindo, ou não engolindo, ou digerindo, ou não digerindo. Namastê!